pesquisa da XP, ligada ao mercado financeiro, mas é importante porque ela está em linha, ela está muito parecida com o cenário também apontado por outras pesquisas divulgadas nos últimos dias. Então, essa pesquisa XP aponta 2 pontos principais. Primeiro, o Bolsonaro conseguiu estancar a sangria, conseguiu parar aquela perda de popularidade que vinha muito forte desde o fim de 2020. Esse é o ponto número 1. E o segundo ponto, cenário eleitoral para 2022, Lula e Bolsonaro bem na frente dos outros, e no segundo turno, Lula com uma pequena vantagem numérica em relação a Jair Bolsonaro. Vamos aos números, então, desta pesquisa XP. Primeiro, a avaliação do governo Bolsonaro, como é que as pessoas entrevistadas avaliam o governo Bolsonaro. Vamos, então, à aprovação do governo primeiro, que é esse quadro aqui, ruim, péssimo, avaliação, aliás, ruim, péssimo ou ótimo e bom. O ruim, péssimo ainda teve um pequeno aumento numérico de 48 para 49, mas a gente percebe que é mais uma estabilidade, a curva vermelha, né, de ruim, péssimo, vinha subindo muito rapidamente, e ela agora deu uma estancada. E o que é importante observar, o ótimo bom, de 27, que foi o ponto mais baixo em março, agora 29%. Ainda é muito mais gente que acha o governo ruim, péssimo, mas ele parou de piorar e ele consegue uma leve recuperação. Mas então vamos para um outro quadro, que nesse outro aqui dá para a gente ter mais uma ideia do que eu estava falando, que é a história de aprovação ou desaprovação do governo Bolsonaro. Então está aqui, olha. Vamos para esse outro aqui, também da XP. Desaprova, a linha vermelha, estava em 60% em março, agora caiu para 58%. É praticamente estabilidade. Mas quando a gente observa que a linha também vinha subindo rapidamente desde o começo do ano, olha, 50, 56, 60, parou de crescer a desaprovação. E de outro lado, a aprovação, que tinha despencado desde dezembro, desde janeiro, chegando a 33, agora tem uma leve recuperação, 35% de aprovação. O Bolsonaro, portanto, consegue manter esse famoso 1/3, que fica com ele, aconteça o que acontecer. 420 mil mortos, a economia é uma situação muito difícil, mas o Bolsonaro consegue estancar a sangria. E o que dizem nós, né, aqueles que se debruçam sobre esses números, os analistas? Primeiro ponto, auxílio emergencial voltou a ser pago em abril, um valor muito menor do que 2020, mas ainda assim oferece algum alívio, principalmente para as famílias mais pobres. A recuperação do Bolsonaro, pequena, acontece no Nordeste, onde mais gente proporcionalmente recebe auxílio emergencial, e acontece entre os mais pobres. Isso fica claro também na avaliação econômica, né, no cenário econômico que foi medido pela mesma pesquisa. Vamos trazer aqui, então, esses dados econômicos que também são importantes para a gente entender o que está acontecendo. Percepção da chance de manter o emprego nos próximos 6 meses. É a pergunta que é feita também na mesma pesquisa. Era muito grande a chance de manter o emprego. Chegou a bater em 60%, a chance de manter o emprego. Depois isso despencou no começo desse ano. Despencou, estava caindo, e as pessoas tinham a impressão de que não iam conseguir manter o emprego. E agora, uma leve recuperação. Olha essa curva verde que volta a apontar para cima. E a curva vermelha volta a apontar para baixo. O mesmo em relação às dívidas. Você acha que as dívidas vão aumentar nos próximos 6 meses? Vai aumentar muito. Isso vinha crescendo, agora começou a cair. É a curva vermelha. Então, a ideia de que as dívidas vão aumentar, isso tem um leve recuo. Isso mostra algum alívio na situação econômica, ainda que o valor do auxílio emergencial seja pequeno. Bom, e qual o resultado eleitoral? Que a gente também pode observar aqui na pesquisa da XP. Primeiro turno, Lula e Bolsonaro com 29 pontos cada um, 29% cada um, empatados, numericamente empatados no primeiro turno, segundo a XP. E Ciro, Moro, Dória, todos lá para trás, não chegam nem perto de Lula ou Bolsonaro. E aí como é que ficam os cenários de segundo turno? O cenário 1, que é o mais provável, Lula contra Bolsonaro, empate técnico, mas com Lula numericamente à frente, 42 contra 40 de Bolsonaro. Os outros cenários todos mostram o Bolsonaro em dificuldades. Olha, Ciro Gomes, que no primeiro turno está lá embaixo. No segundo turno, se disputar com o Bolsonaro, fica em empate técnico, 39 Bolsonaro, 38 Ciro. Mesma coisa o Sérgio Moro, 32 o Bolsonaro, 30 o Sérgio Moro. Então o Bolsonaro ele vai relativamente bem no primeiro turno, mas depois tem muita dificuldade de crescer.
que chama a atenção essa performance de Lula, já que o ex-presidente Lula está fora do noticiário, nos chamados grandes meios de comunicação. O Bolsonaro está todo dia na televisão, ocupando os espaços, fazendo campanha, andando de moto por aí, sem máscara, aglomerando, inaugurando pedaço de estrada aí pelo Brasil. Então está todo dia ocupando espaço. E ainda assim o Lula, quieto, agindo só nos bastidores, está empatado com o Bolsonaro no primeiro turno e liderando numericamente no segundo turno, segundo essa pesquisa divulgada no dia 11 de maio de 2021, esta terça-feira, aqui no Brasil.